Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Hoje vamos dar continuação ao estudo da obra Memorial do Convento e vamos falar muito em particular da intencionalidade desta obra. Ver esta obra, José Saramago obviamente teve de recorrer a fontes históricas. No entanto, em vez de apenas se basear nas fontes e naquilo que a história com H grande nos diz, a Saramago vai nos trazer um romance que vai tentar fazer com que o leitor se questione acerca daquilo que a história lhes conta. Portanto, o que é que Saramago faz? Saramago acaba por fazer a sua própria investigação e por perceber uma coisa que é muito fácil de entender. É claro que tudo o que são registros históricos tem o seu quê de subjetividade do próprio historiador, e é isso mesmo que Saramago acaba por trazer ao de cima ao confrontar a sua própria interpretação dessa interpretação do historiador e a levar-nos então, como leitores, a pensar duas vezes sobre aquilo que a história nos diz. Com esta revisão da história, por assim dizer, o que é que Saramago vai acabar por fazer? Quando pensamos no convento de Mafra, pensamos apenas no rei que mandou construir o convento. E o que Saramago vai fazer então é apresentar-nos uma história cujo foco, cujo sujeito principal da construção do convento não é o rei, mas sim, de facto, o povo, os trabalhadores que se sacrificaram e que deram tanto de si para que o convento fosse feito. E realmente é essa a principal intenção do autor: resgatar deste anonimato o povo anónimo, trabalhadores que ali estiveram e que foram então verdadeiramente, e sobretudo na ótica de Saramago, os responsáveis pela construção do convento. Por isso mesmo é que este povo acaba por ser eleito e sobe à categoria de herói, um herói coletivo, que vai então procurar ser relembrado e elevado a essa categoria através da obra Memorial do Convento. Ao elevar o povo à categoria de herói da sua obra, Saramago procura então fazer duas coisas. Por um lado, quer envolver o leitor diretamente nessa reflexão e fazer com que o leitor assuma um olhar crítico, um olhar, sobretudo, que vai focar tudo o que são restrições à liberdade do ser humano. E por isso mesmo é-nos apresentado, ou são-nos apresentados vários quadros em que, por um lado, vemos os trabalhadores e diferentes elementos do povo a serem explorados, mas depois temos aqui e acolá momentos que vão acabar por representar essa tentativa de superação dessa opressão, nomeadamente no fim da obra, quando a Belimunda traz para si a vontade de Baltazar, quando ela recolhe a alma de Baltazar, realmente esse momento acaba por ser um momento muito simbólico desta sobrevivência dos elementos do povo face a todas as formas de repressão e exploração por que estavam a passar. Por outro lado, estes momentos em que verificamos a falta de liberdade do ser humano e a maneira como ela é explorada através daquilo por que os trabalhadores passam, pretendem também fazer com que nós, leitores, percebamos qual é o destino do homem, então. Como é que o homem pode ser grande? Como é que o homem pode ultrapassar os seus limites? E mesmo por esse choque entre as forças opressoras e o povo que é oprimido, mas a maneira como esse povo nunca desiste e acaba por se superar, é mesmo essa dimensão épica das ações então deste herói que vai acabar por mostrar ao leitor como, através do trabalho, da dedicação, do esforço, do sonho, mesmo até contra a figura do padre Bartolomeu de Gusmão, que nunca desiste do seu sonho, apesar de perseguido, tudo isso então, todos esses momentos, vão mostrar ao leitor como o destino do homem pode ser grandioso, apesar destas diferentes formas de repressão. Mesmo por causa deste sofrimento todo, porque o povo passa para construir o convento de Mafra, a própria palavra, o nome Mafra, vai acabar por ter, nas palavras do próprio Saramago, um novo significado. Depois de todo aquele sofrimento, mais tarde, lembrar-se-ão então de Mafra como representando mortos, assados, fundidos, roubados e arrastados.
Portanto, a palavra iria ganhar um novo significado após todo aquele sofrimento por que passaram os trabalhadores ali em Mafra para edificar o convento. E mesmo por isso, e com a ascensão do povo à categoria de herói da edificação do convento de Mafra, é preciso também não esquecer outra questão. Hum, Este povo herói, que é ali homenageado por Saramago na obra, engloba todo o tipo de pessoas. E Saramago faz questão de não deixar de fora também todos aqueles que já a própria sociedade excluía ou já a própria sociedade marginalizava, mas que também eles tiveram o seu lugar ali na construção do convento, direta ou indiretamente. E por isso mesmo há os defeituosos, os marrecos, os manetas, os zarolhos, os quasimodos e tantos outros que ele descreve em alguns capítulos do memorial, para mostrar que havia de tudo um pouco na construção do convento. E é essa universalidade então dos trabalhadores que vai ganhar ali uma dimensão muito maior com a representação simbólica ou mais direta de todo o tipo de pessoas que estavam envolvidos na construção do convento. Temos aqui então neste slide essa representação, uma nova representação então da palavra Mafra, o M de mortos, o A de assados, o F de fundidos, o R de roubado e o A de arrastados, porque muito passaram estes trabalhadores, muito ali se sacrificaram para construir o convento. E por isso mesmo essa dimensão épica, sobre-humana da sua tarefa vai elevá-los ao patamar então de heróis. Saramago menciona muitas vezes que uma das principais razões e uma das suas principais intenções ao escrever o Memorial do Convento era mesmo trazer à luz do dia, recuperar então esses milhares de trabalhadores anónimos que ali sofreram para construir o convento. E no capítulo 19 ele lembra precisamente como tudo nasce da vontade caprichosa de um rei de ali mandar edificar um convento e nenhum daqueles homens fez essa promessa e são eles é que vão de facto pagar por uma promessa de outrem. É claro que isto é mais um exemplo de uma sociedade absolutista em que o rei punha e dispunha dos seus súditos, mas o autor faz questão de mencionar como essa exploração e essa circunstância era de facto ridícula, como é que um homem faz uma promessa e quem vai cumprir essa promessa na prática são os milhares de súbitos que ali vão morrer e sofrer para edificar o convento. Apesar do povo ser uma personagem coletiva e, na sua grande maioria, anónima, e apesar de Saramago lhe ter dedicado um capítulo inteiro em que, por exemplo, da A a Z enumera uma série de nomes masculinos que simbolizam todos os trabalhadores que ali estiveram e trabalharam na edificação do convento de Mafra, não se pense que são só trabalhadores anónimos. Além do Baltazar e da Belimunda, nós conhecemos outras personagens de uma forma leve e mais indireta, e de facto são personagens muito secundárias na obra, mas temos também então algum pequeno foco dedicado de atenção a este ou aquele trabalhador, nomeadamente Francisco Marques, ou mesmo Manuel Milho, ou mesmo alguns familiares de Baltazar que moram em Mafra, ou João Elvas, que foi um dos seus companheiros das primeiras aventuras. Portanto, a Saramago tenta dar mais voz, mais representação então a outros elementos dispersos deste maior elemento coletivo, então, que é a personagem povo. Por isso mesmo, e por causa de toda essa atenção e essa preocupação que Saramago tem para dar voz ao povo, é que podemos dizer que o povo é realmente a personagem principal da obra. O verdadeiro protagonista é este povo trabalhador, coletivo, que, sim senhora, nos é nomeado e nos é representado em diferentes personagens, e muito em particular em Baltazar e Belimunda, mas é este povo imenso, anónimo, que vai acabar por ser trazida ao de cima e por isso mesmo se assumir quase como então o protagonista do Memorial do Convento. É essa para Saramago a sua principal razão para escrever o livro, homenagear estes trabalhadores, estes milhares de trabalhadores que ali foram explorados e maltratados, tudo para satisfazer o capricho de um rei, e esse rei megalómano que punha e dispunha dos seus súditos apenas de acordo com a sua vontade e sem querer saber do sofrimento que lhes impunha. E essa, de facto, vai ser a principal intenção de José Saramago ao escrever o Memorial do Convento.
Concluindo então, podemos considerar que esta obra é uma obra que vai mostrar um conjunto de excessos muito assentes em grandes diferenças sociais, grandes momentos em que de facto vemos a opulência da corte face a um povo que vivia na miséria, em que vemos o amor profundo, sincero, espiritual de Baltasar e Belimunda, por oposição a um amor contratualizado, cheio de rituais e sem qualquer fundo de genuidade, como é o do rei e da rainha. Por outro lado, mostra-nos realmente uma sociedade que nos é retratada de uma forma muito particular, preocupando-se em mostrar um pouco de todas as classes, um pouco da nobreza, um pouco do clero, muito do povo e tentar articular todas essas facetas da sociedade com a crítica a diferentes elementos de cada uma delas e um grande elogio de facto ao povo que ali se sacrifica, mas que é forte e corajoso e que vai acabar por sobreviver a tudo isto de alguma maneira. É realmente uma história que quer mostrar um outro lado da história, portanto, quer mostrar uma sociedade que vai tentar espelhar um pouco a própria sociedade portuguesa da ditadura. Portanto, todo aquele retrato que nos é mostrado de um rei que explora os seus súbitos e que restringe as suas liberdades e tudo mais, é claro que acaba por ser, em sentido figurativo, uma representação também simbólica da ditadura. Por outro lado, Saramago traz-nos esse repensar da história, esse reler da história com uns olhos subjetivos dele próprio, mas ao mesmo tempo dizendo ao seu leitor: olhem também vocês para esta versão da história e tirem vocês as vossas próprias conclusões. Portanto, ele quer fazer o leitor pensar e repensar e reler a história. É por isso mesmo uma obra que vai preocupar-se com o que é ser humano, o que é ser livre, o que são as lutas e as explorações e as injustiças e tudo mais do ser humano, conhecer os nossos próprios limites e como nos podemos superar, como é que os sonhos interferem nas nossas vidas e como é que eles evoluem, sendo mais ou menos limitados pela ação dos outros. Portanto, é uma obra que vai acabar por analisar o que é viver em sociedade, de uma forma mais ou menos representativa ou mais ou menos simbólica com as diferentes personagens, mas acabando por mostrar como o ser humano, apesar de todas as adversidades e todo o sofrimento, pode prevalecer e pode superar então esses obstáculos para se tornar grandioso e ficar então para a história. Sobretudo então focando a questão dos trabalhadores do convento de Mafra, que Saramago vai eleger ao estatuto de herói e recuperar da memória esquecida como ele tanto queria fazer. Obrigada pela atenção e até à próxima aula em português.